Pronto, pessoal, bom dia de novo. Estamos gravando a nossa aula. A nossa aula de hoje é sobre varredura e interrupção. Na verdade, varredura versus interrupção. Nós vamos fazer um comparativo entre os dois. E antes de começarmos, como sempre, né, vamos fazer uma pequena chamada. Peço então a atenção de todos e quem puder responda no microfone. Amanda. Presente. Ângelo. Antônio. Presente. Ariel. Presente, professor. Arthur. Presente. Bruna. Presente. Carla. Presente. Carlos. Presente. Clara. Presente. Denner. Giane, desculpa. O Denner respondeu no chat, professor. Obrigado. Nada. A Diane está presente. Tô vendo. Obrigado também. Elivan. Presente. Gabriel. Não. Professor, Henrique. acho que pulou meu nome. Felipe? Pulei. Isso. Desculpa, Felipe. Henrique. Presente. João Pedro. Presente, professor. Nunes. Presente. João Victor. Presente. Camila. Presente. Lucas. Rangel está presente. Ok. E o Charbel? O Charbel respondeu no chat. Tá ok. Marcelo. Marcos Aurélio. Eu, professor. Ok. Marcos Paulo. Presente. Marcos Vinícius. Mariana. Presente. Marina. Presente, professor. Matheus. Presente. Murilo. Não. Natália. Presente. Rafael. Presente. Costa. Presente. Robert. Presente. Thaís. O seu áudio eu não ouvi, mas eu vi que você apareceu aí, Thaís, tá? Thiago. Presente, professor. Willa. Eu. Victor. Presente. Vinícius. Presente, professor. Yasmine. Presente. Muito bem. Então, estou finalizando aqui. Vamos tentar uma aula dinâmica, porque ela vai ser mais conversada. Eu coloquei no Moodle, levanta a mão aí quem já viu. Eu coloquei no Moodle 2 slides da USP sobre o tema. Não viram? Ninguém viu. Tá. Opa, uma pessoa viu. Ótimo. Então, quem quiser ir durante a aula abrir os slides, etc. e tal, e quiser fazer uma pergunta que não entendeu ao passo que nós estamos conversando sobre o assunto, mas basicamente eu gosto muito do exemplo do primeiro slide, em que tem lá uma pessoa cuidando, por exemplo, dos afazeres domésticos em casa, e tem a situação em que ela está esperando o entregador. Aí já é invenção minha, tá? Eu estou melhorando o exemplo. Tem a opção de ela está esperando o entregador, sabe que o entregador está indo levar, por exemplo, compras naquele dia, mas falou que vai ser entre as 13 horas e 18 horas. Normalmente eles fazem isso, né? O dia todo, né? Fica esperando aí. Então tá. E a campanha está quebrada. Se a campanha está quebrada e o entregador é chato, você sabe, né? Não atendeu, ele vai embora. Então, a cada 5 minutos ou menos, a cada minuto, a pessoa que está arrumando a casa vai até o portão para ver se tem alguém no portão. É produtivo? Não. Não.
Não mesmo, né? E se tivesse uma campainha, que seria a interrupção, ela só iria quando alguém apertasse a campainha. Seria produtivo? Mais do que a primeira vez, né? Exatamente. Então, o foco aqui é varredura versus interrupção. Qual que é mais produtivo? Interrupção. Qual que seria melhor implementar? Interrupção. Quase 100% das vezes, interrupção. Mas tem exceções. Qual seria a exceção? Vamos pegar esse mesmo exemplo agora. O cara falou que ele iria entregar às 18 horas e 50 minutos. E ela vai lá fora somente às 18 horas e 49 minutos esperar pelo cara. Foi produtivo? Foi também, né? Ou seja, quando a varredura, o tempo que você tira dela trabalhando nos serviços de um lar for muito pequeno e quase não interrompe, ou seja, se eu puder fazer por varredura sem atrapalhar o meu serviço, a varredura não é improdutiva. Entendeu a ideia? Sim, senhor. Então, quando um processador, agora voltando para a nossa realidade de microcontroladores, microprocessadores, e enquanto isso, vão olhando os slides lá. Quando eu tenho um problema em que eu vou resolver por um looping, o loop principal é que vai olhar a campainha, o loop principal é que vai olhar a porta se alguém apertou ou não um botão, ok? Então, imagine que seja um botão de um teclado, mas um teclado simples, com 3 botões. Você tem alguns dispositivos microcontrolados que só tem 3 botões, não tem que ter um teclado matricial complexo. E ali, com 3 botões, ele vai lá e aperta o primeiro botão. E se eu estou trabalhando por varredura, o microcontrolador está trabalhando em microsegundos normalmente. Pode ser até mais rápido, mas pode ser também mais lento. Só que ele trabalha muito mais rápido que a pessoa. Porque a pessoa, para apertar um botão, caso vocês não saibam, é algo em torno de 200 milissegundos ou mais, tá? 200 milissegundos comparado com microsegundos é muito tempo ou pouco tempo? É muito ou pouco tempo de botão apertado? Muito tempo. Muito tempo. Então dá tempo dele fazer todas as coisas que ele tinha que fazer lá no loop principal, voltar, olhar e ver se ainda está o botão apertado. Às vezes ele faria isso 20 vezes antes do cara soltar o botão. Entendeu a ideia? Todo mundo entendeu a ideia? Se não entendeu a ideia, levanta a mão para falar. Professor. Tá? Vou baixar a mão do Matheus aqui agora. E aí vamos tentar interagir. Normalmente, tenta falar aí se você não estiver acompanhando o raciocínio. Tá? É uma conversa isso aqui. Então, o microcontrolador está lá, trabalhando nas diversas funções, e uma delas é olhar se o botão foi pressionado por varredura. O nome disso é pulling, com 2 Os, pulling, com 2 Ls também, do inglês lá, né, de pull, né? Então, ele vai, de tempo em tempo, ele dá uma olhada se tem algo na caixa de correio, por exemplo. Se tiver algo na caixa de correio, ele trata e depois volta para fazer o que ele estava fazendo. Então, a varredura ela é muito boa se o microcontrolador é muito rápido, perto do tempo perdido para ir olhar o que você tem na caixa de correio. Todo mundo entendeu esse raciocínio, né? Muito bem. E a interrupção, ela é sempre boa. Por quê? Porque a interrupção, você fica lá fazendo seu loop principal e só para atender quando acontece um evento. Então, ela também é considerada algo por evento. Então, se o botão que nós estávamos antes olhando, se ele estava pressionado ou não, ele estiver ligado numa interrupção externa do seu microcontrolador, ou seja, ele vai parar o que ele estava fazendo automaticamente via hardware para ir para um outro endereço de execução, de interrupção, para poder atender a interrupção externa do botão. É muito interessante se eu puder usar uma interrupção para trabalhar com o botão. Assim como é interessante eu usar a interrupção para trabalhar com alguma informação que chega via rede, via serial, via USB e etc. e tal. Tudo bem? Então, a interrupção ela é muito útil. Todo microcontrolador tem um vetor de interrupção. Então, a conversa principal e informal, que é sobre a ideia principal da aula de hoje, eu concluí agora, né, nesses 10 minutos. E aí eu tenho que perguntar, vocês, enquanto isso, estavam olhando lá os slides, acharam alguma coisa complexa, difícil de entender, a ponto que a gente tem que discutir, ou eu posso seguir
agora com a prática. Tem algo a perguntar ou não? Essa é a grande pergunta. Não, senhor. Tá tranquilo, então. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Deixe-me ver aqui. Eu vou colocar agora, eu vou apresentar. Não sei se eu apresento o MCU. Não. Vou apresentar. Eu vou apresentar. Não vou apresentar só o MCU, não. Vou apresentar minha janela inteira, tá? Só um instantinho aí que eu estou preparando a janela para eu ir apresentar só o MCU. Eu vou apresentar a janela inteira porque eu quero pegar um datasheet. Por que eu vou pegar um datasheet? Para falar um pouco sobre o vetor de interrupção, só para não ficar tão na conversa e eu mostrar algo palpável. Então, eu quero mostrar algo sobre o vetor de interrupção, por isso eu vou apresentar a janela toda para não ter que ficar mudando o que eu estou apresentando ou não. Deixe-me achar aqui o datasheet que eu quero abrir. Ok. Datasheet. Vou abrir esse datasheet aqui. Vou pegar esse aqui. Ver se esse datasheet tem tudo que eu quero. Tem, só que eu ainda estou procurando mais. Não é isso que eu queria. Vou procurar mais, Não é isso. Eu estou procurando já o texto da interrupção que me interessa para o datasheet. Aqui, vamos ver o que nós temos aqui. Não, ele não tem do jeito que eu queria. Vou abrir outro datasheet aqui, que eu sei que tem, que aí eu não perco mais tempo. Ok. Não, vou te dar um... Aqui, interrupção. Ok. Interrupção anterior, está aqui. Várias fontes de interrupção. Estou compartilhando agora uma janela inteira. Então, janela inteira. Está aqui. É isso. Ficou pequeno. Compartilhar. Consta aqui que eu compartilhei. Vocês estão enxergando? A partir desse momento, por conta desse compartilhamento, eu não estou mais vendo vocês aqui, tá? Então, observa aqui que eu peguei o Atmega 38 e também peguei o Atetine da Atmel, tá? Eles têm interrupção, então eles têm endereços de interrupção. Observa que o microcontrolador é muito simples, mas os dois são de 8 bits. Né? Aqui ele tem, então, algumas interrupções, e se eu pegar, por exemplo, o timer 0, que era o caso do trabalho de contagem de tempo, se você quisesse usar a interrupção para contar tempo, você poderia fazer a parte da programação da interrupção, lendo o texto aqui do timer 0 e do timer 1, e seguindo as dicas, né, de como que funciona e como que faz a interrupção. Observa que ele tem toda uma lógica aqui, com um contador, os 8 bits alto e os 8 bits baixo, né, T-high, T-low, timer 2 high, timer 2 low. Me ajudem se vocês não estiverem enxergando, se estiver muito pequeno, para eu ter feedback, senão eu fico achando que vocês estão vendo, tá?
Tá dando para enxergar tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, a parte alta, isso aqui é um registrador de 8 bits, isso aqui é um outro registrador de 8 bits, os dois juntos se formam um registrador de 16 bits para fazer contagem de tempo neste microcontrolador. Então, quando tudo dá certo e a contagem é zerada, ou seja, ele terminou a contagem de tempo que ele foi programado, ele vai gerar um sinal de interrupção. E esse sinal de interrupção, e agora eu vou abrir o EDSIM ao invés do MCU, será? Vou pôr o MCU mesmo. Acho que o MCU vai me ajudar. Não tenho certeza se o MCU vai ter o que eu queria, mas o que eu quero é o hardware aqui, ó. Deixa-me ver aqui. Não, eu quero é a parte lá de baixo. Vamos dar um F2. A simulação foi ativada. Aqui embaixo, pessoal, nós temos um registrador chamado PC. Eu vou dar um passo a passo aqui. Parei. Não, eu estou sendo muito rápido. Vou dar um passo a passo, F7. Ó, o PC está apontando aqui, ó, para o endereço hexadecimal 4. Esse endereço hexadecimal 4 é onde está essa linha verde aqui, ó. Quer dizer, nem sei se é a verde. É a verde. Deixa eu te fazer um F7. É a verde. Então, ele está aqui na verde, o endereço 4 aqui. Como que eu vejo isso? Eu venho aqui e peço para ele mostrar a memória de programa. E se eu olhar aqui a memória de programa, eu tenho um sjump, e o sjump ele está no endereço 4. Tá vendo aqui, ó? Inclusive, ele está em destaque aqui agora, porque é o ponto de onde ele está executando no momento, que é PC. Alguém aí sabe o que quer dizer o PC? Só sim ou não? Fala, ajudem. Não. PC é um registrador de 16 bits, por isso que ele aparece lá 0004, são 16 bits em hexadecimal. Ele é um registrador de 16 bits que chama Program Counter. Todo microcontrolador tem PC, tá bom? Program Counter é um ponteiro para onde ele vai executar a próxima linha de programa. Então, quando eu dou um passo a passo aqui, ou um F7 no caso do atalho, ele vai executar essa linha. E essa linha vai mandar ele pular para o main. Então, se eu dou um F7 aqui, ele vem para o move C, porque main não é código. Apenas move é código. Tudo bem? E agora o PC está apontando para o endereço 0, o endereço de interrupção do reset. Olha só o que eu falei. Interrupção do reset. Quando que acontece a interrupção do reset? Quando você monta um hardware e você coloca lá um botão de reset e apertar aquele botão, ele vai gerar uma interrupção de reset. Quando você monta um hardware e liga ele na tomada pela primeira vez, ele vai gerar uma interrupção de reset. Ou seja, a interrupção de reset, o endereço 00 na maioria dos microcontroladores, não sei se são em todos, mas eu sempre sou descrente. Eu não acredito que alguém não possa ter tido a ideia de colocar o reset em outro endereço que não o 0. Mas, sabe assim, eu não acredito. Vai que teve um fabricante que fez aí um microcontrolador dessa forma. Mas, todos que eu trabalhei até hoje, o reset fica no endereço 0. Tudo bem agora? Então, o endereço 0 é a interrupção de reset. Dependendo do microcontrolador, você vai ter o reset em uma ou outra página, tá? Deixa eu pegar aqui agora um outro documento. Deixa eu pegar aqui. Qual que é? Veja aí, ó. Esse aqui é de microcontrolador PIC, não quero esse. Eu vou abrir o outro, do professor Marcelo. Vamos ver aqui. Vamos ver o que nós temos aí agora. É isso aqui, memória de programa. Tá vendo aqui memória de programa, pessoal? Tá grande o suficiente? Tá sim. Tá sim, professor. Aqui, ó, o reset, endereço 0. A interrupção 3 aqui é a interrupção, deixa eu ver aqui, eu não decoro, não tem como decorar, tá, pessoal? Você sempre consulta o datasheet para ver. Mas a 3, ela é equivalente a 13. E ela é o endereço fixo de memória de programa, salto para endereço. Ele não fala nessa aqui, mas ele deve falar depois aqui, ó, tá aqui. Interrupção externa.
0, era o que eu estava procurando, inclusive, tá? Isso aqui é o botão 0, por exemplo. Se eu quisesse um botão de campainha para fazer uma interrupção por botão, eu ligaria no externo 0. Tudo bem aí? E quando ela acontecesse, e eu tiver programado para eu aceitá-la, nenhuma dessas interrupções, elas estão ligadas por padrão, tá? O padrão é desligado. Tudo bem? Entenderam essa parte? Apenas o reset que é por padrão ligado. Então, eu tenho que falar para o microcontrolador que ele vai ouvir a interrupção externa 0. E aí, quando ela acontecer, o botão for apertado, ele vai jogar para mim o PC apontando para o endereço 0. Como que é isso? É como se fosse um call de rotina. Alguém tem dúvida como funciona um call de rotina? Sim ou não? Eu preciso só de um sim, só um sim para eu poder explicar. Eu tenho, professor. Ok, então eu vou pegar esse código simples aqui, vou tirar e vou criar uma rotina aqui, né? Vou pôr aqui rotina. Toda rotina tem um hat, tudo bem? Você que falou sim, tudo bem? Certo, certo. E toda interrupção tem um hat i, tudo bem também? Ok. Ok. Toda rotina eu chamo com call. Então eu vou colocar um call aqui. Call, rotina, tudo bem? Certo. E toda interrupção eu não chamo, quem chama é o hardware. Tudo bem também? Ok. Muito bem. Essa interrupção aqui, eu vou colocar um org. Esse org que eu vou colocar aqui é o endereço 0003H. Essa rotina, eu vou colocar um org só para você entender o que é org. Esse org vai ser 0100H. E aqui eu vou colocar um start. E no start eu vou fazer um jump main. E aqui no start eu vou colocar um org, para você entender o que ele é, um 0H. E aqui no start eu vou colocar um org. E esse org eu vou colocar 40H. Eu vou tirar esse do 100, porque o 100 está muito longe, fiquei com preguiça, e vou pôr no 50H. Tudo bem? Sim ou não? Tudo bem. Alguém não entendeu o código? Não estou perguntando se alguém não entendeu o org. Alguém não entendeu o código? Eu vou explicar o org. Tá, então, compilei aqui. Tá? Deixa eu ver aqui se eu compilei mesmo, se ele deu problema. Ah, não. Tá de brincadeira comigo. Ah, tá. Desculpa. Ele perguntou se eu quero salvar. E eu esqueci que ele apareceu na outra tela. Tudo bem? Ele compilou. Se ele compilou, eu posso vir aqui em cima e pedir para ver o código. Tá vendo o código aqui? Sim ou não? Sim, professor. Observou que eu organizei o código? O main eu coloquei no 40. Olha o código do main no 40. A rotina eu coloquei no 50. Olha o código da rotina. Só tem um hat, só um 22. Tudo bem? Certinho. Então, o que é o org? Na prática, o nome disso daqui é Just in Time na educação, né? Lembra que eu apresentei isso há pouco tempo para vocês. Eu não ensinei o org, não falei da teoria do org, mas eu usei o org na prática e estou perguntando para a turma, alguém não entendeu o que é o org? Porque aí eu explico a teoria. Se eu puder dar um resumo aí breve. Tá, eu quero que você faça uma pergunta, porque eu quero raciocínio. Tem que ser uma pergunta para eu explicar uma coisa. Seria tipo escolher um lugar na memória? Exatamente, eu estou organizando onde eu vou colocar na memória de programa o código que eu estou colocando. Tudo bem? Eu estou organizando o código e é por isso que eles colocaram org no nome. Tudo bem? Ah, sim, senhor. Tranquilo. Ok. Muito, muito útil, por quê? Por que é útil, pessoal? Por causa desse slide. Tem endereços em que eu tenho que organizar para receber a interrupção. Tudo bem? Tudo. Sim, sim, Muito senhor. bem. Muito bem. Agora, muitos podem perguntar, pá, e o Arduino? Como que eu faço interrupção no Arduino? Alguém iria perguntar isso? Não, né? Ninguém, né? Ninguém usou Arduino nos trabalhos. Aí no ESP, como que eu faço interrupção no ESP? Também ninguém ia perguntar. Ninguém está usando o ESP, não é isso? No PIC, como que eu faço? Porque esse aqui é a tabela de interrupção do 8051.
Ora, no datasheet deles, tem os endereços de cada interrupção, tá bom? Deixa eu ver aqui. Só não é tão simples de achar assim, se você já não deixar na página aberta, né? Memory code. Vamos ver se tem alguma coisa assim. Não tem. Existem alguns datasheets, que pode ser o caso desse. Esse datasheet ele não é da família 8051, ele é do AT89S52. Então, ele não tem, nesse datasheet, muito provavelmente, a explicação de toda a informação do 8051. Vou ver se eu tenho algum datasheet do 8051. Aqui, esse datasheet é do 8051. Ó, 8051 Instruction Set. Então, ele tem toda uma explicação do 8051 genérico, não é de nenhum 8051 específico, tudo bem? Deixa eu ver se ele tem aqui a parte de memórias. Deixa eu ver aqui, ó, endereçamento, vamos ver. Não é esse o caso. Lógica, instrução, jump, instrução, blá. Não, ele é só para instrução. Ele é um datasheet com foco em ensinar a programar em Assembly, tá bom? Instruction Set, ele tem todo o conjunto de instrução. Então, ele ensina o PSW e os registradores. Inclusive, ele ensina você a organizar os registradores para a programação e etc. Ele apresenta todos os registradores aqui principais, né? Tem registradores de uso geral e tem registradores de uso específicos. Aqui, ó, no Timer 0, ele tem a informação de qual registrador que você configura para o Timer 0, que você usaria para o projeto do timer, né? Os modos de operação do timer. Tem o timer 1 também, que ele ensina aqui como que usa, mas ele não fala do endereço do timer que estava naquele slide que alguém já viu no datasheet em questão. Muito bem. Mas vamos pegar agora 2 registradores importantes. Deixa eu ver se eu copio aqui. IE. Ver se ele achou o IE aqui. O problema é que ele vai achar um monte de IE, né? Não foi uma boa. Deixa eu pôr espaço aqui. Não achou. Instruction. Não, é interruption. Interrupt. Register. Não acho. Vamos procurar de cá, nesse outro datasheet. Interruption Register. Ele acha um monte de IR. Não está achando o IR que eu quero. Bom, vamos procurar Register. Registros aqui, pronto. Muito mais fácil, né? Aqui ele tem o TCOM, tem vários outros, eu estou querendo o que me interessa. Não é nenhum desse, memory. Não. Já passou e ele não me mostrou o que me interessa. Antes não tinha. Tem o TH para o timer. Tem o ext. Tem o TR. Tá, no datasheet eu vou perder tempo. Vamos voltar então para o slide. Quando você quer programar uma interrupção, você vai para o IE. No IE, que... Veja, esse slide foi feito a partir do datasheet, tá? O problema é que o datasheet tem 1000 páginas e o slide só tem 30, tá bom? Então, não se preocupe com o fato. O ideal é você escolher o seu microcontrolador para entender realmente como programa ele, você tem que dar uma lida no datasheet do início ao fim, mesmo que ele tenha 100 páginas ou 200 páginas. Né? Obviamente, existem livros, os livros têm os capítulos e é mais organizado. O datasheet também tem a organização por capítulos, você pode ver por aqui, ó. Vou abrir aqui, tá? Marcadores, tá vendo? Por capítulos. Então, se eu quiser aprender sobre o timer, eu venho aqui e ele está citando aqui no timer, deixa eu tirar o F e procurar aqui. Ele vai citar aqui no timer, em tudo que tem no timer, ele vai citar para mim os outros registradores, ó. O extern com, o T2 com, o extern 2, o TF2, que está no T2 com. Então, assim, ele vai te dizer quais são os registradores. E você vai ter que ir procurando no datasheet para poder ler a respeito e entender. No slide está explicando, nos livros estão explicando já de cara,
mas no datasheet é a fonte de tudo. Então, não tenha medo de abrir o datasheet. O datasheet, óbvio, vai demorar mais tempo para ler, porque ele tem mais páginas. Então, o que acontece? O IE, que é o Interrupt Enable, ele habilita interrupção, ele tem 8 bits, dos quais 2, os 5 e o 6, não são utilizados. Por isso, o tracinho ali, o hífen. O 7 é o mais importante, é Enable All. Então, se você quiser, em um único comando, de dar um clear num bit e desabilitar todas as interrupções, você vai fazer isso no 7. Se você quer desabilitar a interrupção externa, que a gente viu que está no endereço 3, você vai desabilitar o EX0. Vamos para o código, né? Just in time na educação. Vamos aqui para o código, vamos fazer o seguinte, vou dar um F2. O F2 ele cancela o modo de simulação. E eu vou dar aqui, por exemplo, ó, set bit EX0. Observa que esse é um IDE e ele completa para mim, ó. Eu posso selecionar aqui, ó, tá? Só não funcionou, não sei porquê, mas tudo bem. Deu falha no meu clique do mouse. O set bit aqui, ele habilitou a interrupção externa, só que ele não vai funcionar ainda. E eu vou mostrar para vocês isso. Vou dar um F2, tá? Ele deu o quê? Compilação falhou. Deixa eu tentar de novo. Compilação falhou. Ai, ai. Arquivo aberto, será? Não. Vamos dar um clear aqui, só para ver. Vou fazer uma coisa diferente. Vou primeiro zerar todo mundo, só para ver se ele vai falhar de novo. Ele está falhando. Eu escrevi em algum lugar aqui, algo que não devia. No endereço 3. Ah, tá. Como eu estou colocando isso daqui, pessoal, tá vendo aqui, ó? A mensagem de erro está aqui embaixo, tá? Como eu estou colocando a organização no endereço 3, eu tenho que dar um jump primeiro, e eu não posso. Então, eu não vou dar um jump main, eu vou dar um jump config. Eu vou fazer aqui config jump main. Tudo por causa do org, tá, pessoal? O org que fez isso daqui, mas o org ele se faz necessário. Eu vou pôr aqui o endereço 0030H. F2. Não, F2 não. Agora eu dou um Ctrl V do que eu queria. Pronto, agora ele vai compilar. Ok? Alguém não entendeu o erro que ele deu para eu explicar? Eu só preciso que um levante a mão. Ok, um levantou a mão. Eu, como não estou vendo, eu não sei qual, né? Quando eu falo levantar a mão, eu queria que se manifestasse para eu saber quem. Eu não entendi muito bem, não. Thaís, tá. Thaís, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha feito um código antes aqui, e esse código, vou dar um F2 para ele sair do módulo de... Ele usou mais endereços de memória, tudo bem? Memória de programa. Certo? Ok. Lembrando que um jump desse, ele usa 2 bytes de memória. Certo? Só que eu estou no endereço 0. E eu já estou usando 2 bytes. E eu fiz um outro código que usou outros 2 bytes. Uai, pode? Não, não pode. Por quê? Porque aqui embaixo eu estou falando que no endereço 3 eu tenho outro código. Entendeu? Entendi. Aí deu erro. Uhum. Deu conflito. O compilador viu e eu não tinha visto. Tá bom? Beleza. Beleza? Então, quando você usa o org, não é interessante você fazer essa bagunça que eu fiz. Você põe o endereço 0 aqui, põe o endereço 3 aqui, para você ver que está usando o endereço. Entendeu? Põe na ordem. Tá bom? Tranquilo. Ok. Muito bem. Agora, outra coisa que vocês têm que aprender, vou aproveitar que eu estou falando disso aqui, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um jump, trata interrupt. Não, só inter, tá? E eu vou jogar esse hat junto com esse label num org lá no final. Org, agora sim eu vou colocar o org 0100, tá bom? Lembrando que eu estou correndo risco, tá? Eu estou usando muito org, eu não deveria ficar usando org, eu poderia colocar que sem o org, ele seria na sequência.
onde eu acabasse aqui, aqui seria o endereço seguinte. Tudo bem? Sim ou não? Quando a gente põe o org, corre o erro de você usar 2 vezes se esse código de cima crescer demais, né? Esse org 40, ele pode ser útil, mas esse 50 não é útil. Você deveria apagá-lo. Eu só coloquei para vocês aprenderem. E agora, o que eu fiz? Quando ele chegar na interrupção, voltando para o slide, para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Cadê o slide aqui? Cadê o slide lá? São tantas janelas abertas que eu me perdi. Aqui, o slide vai estar aqui. Cadê o slide? Aqui. Voltando para o slide na parte de endereço. Observa que eu tenho o endereço 3 e o endereço B. Qual que é a distância entre eles? Né? Para quem não sabe aí, a distância é 8, tá? Então, ele só tem 8 bytes de possibilidades. E o código que eu vou tratar na interrupção, às vezes, ocupa mais do que 8 bytes. Então, por essa razão, voltando agora para o nosso simulador, é normal que no endereço da interrupção, você tenha um código de jump para ele ir para um local em que ele possa ter várias linhas de código. Tudo bem? Sim ou não? Sem eu me preocupar com o tamanho ser 8 bytes. Beleza? Vou considerar que está tudo beleza. Ninguém está falando nada. Tá beleza. Beleza, professor. Beleza. Então, eu estou mostrando para vocês que eu uso o org para eu encontrar o endereço de interrupção em Assembler. Eu estou mostrando para vocês que eu uso o jump para eu poder ter uma rotina maior na interrupção. Ok? E eu estou mostrando o call também. Então, vamos agora tirar dúvidas de tudo isso. O call é uma chamada via software. A interrupção é uma chamada via hardware. As duas funcionam de forma similar. Vamos executar agora o programa para eu ver a chamada. Então, eu vou dar um F7, passo a passo, até o meu call. Cheguei no call. Presta bastante atenção aqui, principalmente quem estava com dúvida no call. Olha o PC. Ele vai dar um call na rotina. Qual que é o endereço da rotina? Rotina está aqui. Qual que é o endereço da rotina? 50. 50. Quando eu der um call na rotina, presta bastante atenção no PC. E presta bastante atenção no SP. Tá vendo o SP aqui? Anota o SP atual e veja o SP depois do meu F7, que é dar um passo. Vou dar o F7, presta atenção. Pum. O SP ganhou 2. E o PC foi para o endereço 50. Tudo bem aí ou não? Sim, senhor. Tudo bem. Tudo bem. Alguém consegue explicar o que aconteceu? Para ver se tem alguém avançado na turma? Isso acontece para todo microcontrolador que faz um call. Tudo bem? Isso acontece para todo microcontrolador que tem interrupção. Ninguém consegue explicar? Muito bem. Então eu vou mostrar agora para vocês. O motivo do PC ter ido para o 50 é porque ele tem que executar a rotina. Tudo bem? Não chamei a rotina? Alguma dúvida aí ou posso passar? Pode passar. Tá bom. Só que toda rotina, ela precisa de um call. E por isso ela tem, toda rotina tem que ter um hatch no final, certo? Certo. O hatch vai desfazer o call e vai me mandar de volta para o endereço seguinte do call. O call não estava aqui? O que é o endereço seguinte? É esse aqui. Então vamos começar abrindo a memória de programa. Code Memory. Aí, está aberto. Só tem que achar agora nas janelas que eu tenho aqui onde está o Code Memory. Nossa, não estou achando. Não estou achando. Deixa eu ver se ele está realmente aberto. Às vezes faltou. Ah, não estava aberto, não. Aqui, ó. O endereço 50, em que ele está executando, ele fica em laranja por fundo aqui o que ele vai executar, tá? Ele vai executar um 22, que é um hatch, e o endereço seguinte é um 32, que é um hatch I, da interrupção. Observa que são muito parecidos. Tem sempre lógica em quase todos os opcodes de programação. Só que, vamos procurar onde que eu estava antes. Eu estava no call. O call, ele estava depois do move C. O call, ele era algo desse tipo aqui, né? Call 50, tá vendo aqui o 50? Muito provavelmente o call era esse aqui. E depois dele tem um 80 F7. E depois dele não tem nada. Por que não tem nada?
porque eu tenho um org depois dele e não tem código, então, depois dele. Entenderam isso? Então, eu identifiquei. Ele vai ter que voltar para esse endereço. Esse endereço é o... Só precisa um falar. Não fala todo mundo, não, que fica bagunçado aqui. 80? Não. O X7. 80 é o 47? opcode. O endereço é o sim, 7. X7. É? Ok? É o 7. Ok? Quanto 7? 47. Tá bom? Sim ou não? Beleza. Certo. Beleza. Agora, vamos dar uma olhada na memória RAM do microcontrolador, para eu entender o SP, tá bom? Então, vamos ver aqui se eu tenho a... Mostra a pilha. Vamos mostrar a pilha. A pilha. Olha só o que ele tem na pilha. É o 09, tá vendo? Aquele 9 do SP. O que é o SP? Registrador de 8 bits do stack point. Stack pilha, pointer, ponteiro. Então, ele apontava para o endereço 7 e ele ganhou 2 endereços. O que você acha que aconteceu com a minha pilha? E para que serve pilha? Alguém sabe para que serve pilha? Vai, me ajudem aí. Pode falar não, se ninguém souber mesmo, mas eu espero que um saiba. Alguém sabe o que é pilha? Você lembra? Você pega a primeira informação do topo de... Como se fosse topo de... Não lista, né? A pilha é igual a pilha de livros, né? E ela é FIFO, não é isso? Primeiro Não, que ele é FILO. First in, last out. Tudo bem? Ela é uma pilha FILO. É a pilha de livros. Vai colocando um livro sobre o outro, você não puxa o de baixo. Tudo bem? Você pega sempre o de cima para não fazer bagunça. Ah, mas eu consigo pegar o de baixo, professor. Não complica a minha explicação, por favor. Me ajuda aí. Seja legal, né? Pilhas de livros, ok? Então, o que acontece? Se você entende que é uma pilha, ele colocou na pilha 2 bytes. Quais bytes ele colocou na pilha? Só tem uma maneira de eu observar. Eu tenho que olhar aqui, ó. Eu estava procurando isso aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Tá vendo aqui, ó? Olha o endereço 7 aqui, ó. O endereço 7 é esse. Tá vendo aqui? Mouse? Sim ou não? É. Ele tem 0 lá, não tem? Sim ou não? Sim. Mas o que tem no próximo endereço? 17. Ou 47. E no próximo endereço, que é o 9? Zerado também. 00. Então, ele tem um endereço chamado 0047. 0047 é o meu endereço de retorno quando eu encontrar um hatch. Anotaram isso? Entendi, professor. Professor, mas como funciona no C? No C não existe, tá? C não existe. Existe o compilador C e a linguagem C, mas isso que a gente está mostrando aqui não existe no C. Por que não existe no C? Alguém sabe dizer? Porque o C é uma linguagem de mais alto nível. E o Exatamente. E toda linguagem de alto nível ela é compilada até chegar no assembler, tá bom? Só existe assembler para máquinas. Então, se você quer entender realmente o que o microcontrolador está fazendo, você tem que estudar um pouco do assembler. Se você só quer fazer o microcontrolador executar o que você quer, sem se preocupar em entender tudo, sem se preocupar com o projeto do hardware, sem se preocupar nossa, como que é possível esse chipzinho fazer coisas tão maravilhosas, então você é só um programador. Você não é da área de eletrônica, na área de engenharia que constrói computadores. Só esse detalhe, tá bom? Ah, professor, mas eu vou fazer controle e automação, eu vou programar robô, eu vou programar para fazer automações em domótica ou não, e eu só quero usar. Eu nunca vou trabalhar numa fábrica de chip, eu nunca vou trabalhar em baixo nível. Então, você tem que se especializar em C e só usar. Tá certo isso? Não tá errado, né? Ah, mas o meu código em C eu precisei gastar mais. Eu fiz um produto aqui, professor, e eu tive que comprar um microcontrolador mais caro, com mais core, ou com mais memória de programa, de dados, porque o meu programa em C ficou ruim. Então, você tem que estudar um pouco o baixo nível, para saber como fazer um programa em C melhor, mais parecido com o Assembler, que o compilador vai ter mais facilidade de compilar. Tudo bem? O compilador achou difícil o teu código em C, teu código em C fez em uma linha. Não tem vantagem em fazer um código em C em uma linha se você vai gravar isso no microcontrolador. Era melhor você ter feito em 4 linhas, que o compilador vai entender melhor num Assembler mais simples.
Entenderam essa ideia, pessoal? Entendi. Né? Tem gente que se gaba, não, resolvi tudo numa linha. Bacana. Essa uma linha vai virar trocentos bytes na memória, porque você fez uma linha complexa demais para o compilador. Eu usei shift, eu usei multiplicação, coloquei parênteses, fiz uma linha e calculei tudo numa linha. Parabéns. Né? Para debugar é difícil. Tudo que você vai fazer é difícil. Não tem vantagem nenhuma em fazer em uma linha. Ah, mas é a grande vantagem do C, professor. Por que é uma vantagem se quem lê a linha não consegue entender o que foi feito? Né? Para ler a linha, a pessoa tem que desmembrar a linha em 25 linhas, porque é uma equação ultra difícil de se organizar. Então, eu tenho crítica, assim, a uma otimização burra. O nome disso é uma otimização burra. Eu fiz em uma linha. Não é bom. Nem para dar manutenção no código é bom. Qualquer curso de programação que você fizer, a pessoa vai criticar essa uma linha em que você fez tudo isso. Né? Eu vi recentemente, só que eu não decorei, então eu vou colocar algo parecido aqui, pessoal. Presta atenção aqui. Vou dar um F2, né, para ele parar. Olha só, eu vi em algum lugar, eles fizeram assim, por exemplo, A, uma variável qualquer, né, recebe o valor de 380 vezes B, ponto e vírgula. Isso aqui é C, uma linha. E o outro falou, não, mas é mais rápido e eficiente se eu fizer a conta, A é igual a B, shift 2 e depois, sei lá, vezes 10, alguma coisa assim. Sei lá, a pessoa fez algo em binário. Eu não sei a fórmula que vai dar o 380 igual. E eu sei que o resultado dava o mesmo, tá? Só que isso aqui, essa parte aqui, é executada mais rápido em Assembler, porque é código de máquina mais fácil. E o 380 é uma multiplicação, que precisa ser realmente uma multiplicação, e que ela é mais lenta. Qual a vantagem? Quem vai debugar um negócio desse vai saber que é o 380 multiplicado? Nunca. Entendeu? Então não tem vantagem. Se você está no alto nível, você faz do alto nível. Dependendo do que você vai fazer, não tem sentido. Não tem sentido você ganhar 10 milissegundos, né, ou microsegundos no seu código. Mas, se você quer entender o que está fazendo, o que o call faz, o que o call de uma interrupção faz, só em Assembler. Não tem jeito de ensinar isso em C. Mas como que eu programo em C? Aí depende do compilador. Como que o compilador vai fazer para gerar o código em Assembler que nós estamos vendo aqui, a partir daquele código em C. Tudo bem ou não? Entenderam essa parte? Então, o que eu tenho que fazer? Cada compilador tem o seu jeito. Você vai ter que olhar o compilador como que se faz. A vantagem do Assembler para o C, na minha opinião, você, olhando o datasheet, já sabe programar. Porque lá tem todos os códigos, os mnemônicos ou opcodes de programação. A vantagem do C para o Assembler você consegue programar em alto nível, só que você vai ter que aprender o C daquele compilador que você está usando. Eu estou usando o micro C, eu estou usando o kernel, eu estou usando o SDCC. Vai ter que saber o que tem na biblioteca dele, o que ele sabe, o que ele não sabe. Você vai ter que estudar o manual dele, do compilador. Tudo bem ou não? Obviamente tem algumas vantagens. Por exemplo, o SDCC ele compila para PIC, ele compila para Atmel, ele compila para 851. Basta você dar o parâmetro na entrada do include da biblioteca. Então, você vai usar o mesmo código para desenvolver para todos eles. Obviamente, o resultado não vai ser o mesmo, porque a máquina é diferente. Ele tem clock diferente, ele tem ciclos de máquinas diferentes, você não pode garantir que o resultado vai ser o mesmo. Então, o timer e o delay que você fizer em um não vai ser o mesmo do outro. Voltando agora para a nossa varredura versus interrupção. Vou voltar aqui. Eu não terminei de executar o passo a passo do código. Vou terminar agora, pessoal. Presta atenção aqui, aqueles que estavam com dúvida no call e no call da interrupção. O call de rotina é um call de software. O call de interrupção é um call de hardware. Os dois pegam o endereço seguinte, ou seja, eu estou no PC executando o endereço 40 e... Fala, 4. 44. Isso. Pessoal, por que ele está no 47, o SP? Porque eu fiz um call, eu não fiz um ACAL. Né? Eu não sei se é ACAL ou LCAL. Vou só compilar aqui para ver qual dos dois. O LCAL. Vamos olhar agora. Vamos dar um
um F7. Vamos olhar agora. Ele continua no 47. O LCAL é igual a CAL. Anota aí, se você quiser. O LCAL é igual a CAL. E o ACAL? Vamos olhar. O ACAL... Observa que eu economizei 1 byte de memória. Eu, sabendo programar Assembler, conhecendo o Assembler, eu consigo diminuir o tamanho da memória que eu vou gastar e, com isso, usar um microcontrolador que tenha menos memória, mais barato. Perceberam outra vantagem do Assembler ou não? Muito bem. Então, eu fiz essa ACAL agora, economizei 1 byte, o endereço que era 47 virou 46. Tá? Olha aqui, ó. Na minha pilha, ó. O stack foi colocado no 8. Lembra que o SP era 7? O SP não aponta para o início da pilha, ele aponta para o fim da pilha, tá bom? Ele está apontando para o 9, ele está apontando para o fim da pilha. E é sempre guardado assim, a parte alta por último e a parte baixa antes, entendeu? Então o endereço 9 tem a parte alta do endereço que eu vou retornar. E o endereço 8 tem a parte baixa do endereço de 16 bits que eu vou retornar. Por isso que ele é um microcontrolador de 8 bits. Ele guarda só de 8 em 8 bits na pilha também. Então tá, agora eu vou dar um F7 no hatch e a pilha vai ser desfeita e eu volto para o endereço 46. Presta atenção no PC aqui embaixo, ó. O PC vai voltar para o endereço 46. Vou deixar aqui do lado para vocês verem tudo. F6, voltou para o endereço 46. Eu estou agora no S-Jump. Poderia ter usado o L-Jump, usa um endereço a menos, 1 byte a menos. Todo mundo entendeu essa parte, não? Sim, professor. Quem estava com dúvida na chamada de rotina que pediu mais detalhes, está satisfeito? Sim, entendi. Beleza. Então, beleza. Então, agora, vocês entenderam o que é um call de verdade. Ele vai e volta. Quem faz isso é o hardware através da pilha, tá? É um controle de hardware, faz parte da CPU, tá? Todos os microcontroladores têm. Qual que é o tamanho da pilha? Aí depende quanto que você vai usar de variável. Por exemplo, a pilha está considerando que ela começa no endereço 7. Então, ela tem todos esses endereços de pilha aqui, até o FF. E só não tem 8 bytes, os 8 primeiros. Tudo bem ou não? Sim ou não? Então, se você precisar de RAM, você só tem 8 bytes de RAM. Ah, professor, eu preciso de mais bytes de RAM. O que eu faço? Anota aí, ó. Anota aí. Isso aqui você não vai ver em livro, tá? Lá no Jump Config, que é onde você faz toda a configuração, a primeira configuração que você tem que fazer é mover para a pilha o endereço que você quer que ela comece. Por exemplo, 30H. Agora minha pilha começa no 30H. Observa eu executando passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é setar a pilha. A pilha foi para o 30H. A pilha que está aqui do lado está agora no 30H. Olha o SP aqui no 30. Ok? E eu vou rodando, vou chegar no call. Quando eu der no call, ele foi e guardou lá no 30 e poucos. Ele não sujou a memória baixa. E eu tenho agora até o 30H de bytes para usar de programa. Quem gostou dessa informação, levanta a mão. Isso aí chama-se gestão de memória. Ah, eu estou usando um compilador, professor. Como é que funciona? O compilador vai cuidar disso de forma lusitana. Ou seja, você vai ter estouro de memória antes da hora se você programar em C. Mas, se você tem memória sobrando, não é problema. Tudo bem? Sempre que você tem máquina sobrando, o C é muito bem-vindo, né? Tem máquina sobrando, o Java é bem-vindo. Tem pouca máquina? Reconsidere fazer algumas rotinas em Assembler. Reconsidere fazer o uso do Assembler, tá? Por quê? Porque você tem pouca máquina. O programa vai dar menor. Eu já mostrei a diferença do tamanho de um código em C e um código compilado em Assembler? Sim ou não? Acho que não, professor. Não? Não, estou lembrado também. Mostrado a biblioteca. PowerShell aqui. Deixa eu abrir um PowerShell aqui, só para ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver qual que é um... Estou acessando aqui para ver se eu tenho... Eu acho que eu tenho um exemplo para vocês aqui. Eu gosto de dar esse exemplo porque é só para mostrar a diferença, tá? Da mesma coisa, tá? Só que ele não vai rodar aqui, porque eu, infelizmente, comprei esse computador porque o meu computador estava gaguejando na hora das aulas. E esse computador, ele veio diferente e os drives não funcionaram no Linux. Eu tentei colocar no Linux aqui, como ele é um hardware novo, ele deu algum problema de hardware e eu não quis perder tempo
Então, eu estou, infelizmente mesmo, usando uma máquina Windows. Então, o programa está compilado para Linux, então ele não vai rodar, tá? Mas apesar disso, confie em mim de que sendo que eu não estou nem achando aqui, eu acho que não tem nessa máquina aqui, eu não tenho, talvez até por ele ser Linux, eu não tenho nessa máquina aqui o código. Deixa eu ver se eu tenho aqui em laboratório, talvez eu tenha em laboratório. Ah, tem laboratório aqui, Hello World. Eu tenho aqui. Eu vou abrir. Só um instantinho. Estou colocando aqui para vocês. Olha só, pessoal. Hello World, tá? Ele só imprime Hello World. Obviamente eu não posso rodar o programa aqui porque não vai funcionar. Quer dizer, não sei se não vai funcionar, né? Porque isso aqui é um simulador. Deixa eu só ver se ele funciona. Hello. Não funciona, ele não entende. É Windows, né? Eu tenho esse programa aqui, nessa linha. Ele é o binário compilado em C. E esse programa, nessa linha, o binário compilado em Assembler. Alguém consegue ver quantas vezes um é menor que o outro? Em 1 byte. Né? Só 10 vezes, um pouco mais, né? 11 vezes. Perceberam a eficiência de uma linguagem para outra? Sim ou não? Agora eu vou mostrar mais um detalhe. Aqui é o fonte em Assembler. E aqui é o fonte em C. Qual fonte é maior? O Assembler. O Assembler gastou 220 bytes para fazer a mesma coisa que eu faria em 78 bytes do C. Qual que é mais fácil de programar, então? O C. Falem, o C. É o C. Vou dar um cat aqui. Acho que cat ele funciona. Hello.c. Esse é o programa em C. Hello.asm. Esse é o programa em ASM. Um pouco mais de código. Tudo bem? Certo. Certo, Tudo professor. bem. Obviamente, esse aqui é o ASM do PC, né? E ele só funcionou no Linux porque ele está compilado no Linux. Eu posso pegar se eu tivesse o compilador GCC, né? GCC, deixa eu ver se eu tenho. Não tem, tá vendo? Se eu tivesse o GCC instalado aqui, eu poderia compilar de novo e aí ele rodaria para minha máquina aqui, tá bom? Mas eu gosto só de mostrar a diferença que dá no mundo do PC, porque no mundo do microcontrolador a diferença ainda é menor, tá? O compilador do microcontrolador ele tem que ser um pouco melhor, senão não caberia nada, né, na memória. Mas no mundo do PC, em que você tem essa abundância de memória, essa abundância de processador, o desperdício de todos os programas que você usa hoje, que faz o seu computador ficar lento, o desperdício é grande, porque nenhum programador está preocupado em fazer de forma eficiente. Ninguém programa em Assembler mais. Simples assim, tá bom? É por isso que antigamente você tinha uma máquina muito pior e rodava quase as mesmas coisas que hoje, né? Você tinha os editores de textos e etc. que rodavam bem. Antigamente era feito numa linguagem preocupado com tamanho e consumo de memória. Hoje não. Posso desperdiçar à vontade. Inclusive, existem programas mal feitos em que ele nem libera a memória quando você fecha o programa. Você tem que reiniciar o computador para voltar a ter o que era antes. É outra ineficiência de programador. Voltando ao nosso código, então, eu tenho o interrupt enable. Vamos voltar, então, agora para o nosso exemplo aqui, né? Então, eu tenho todo um controle de vetor de interrupção. Vetor de interrupção é o endereço de onde a interrupção vai acontecer. Eu tenho a ordem de prioridade. Serial. Tem pouca prioridade em relação à interrupção 0. A interrupção 0 você vai colocar num botão. Imagina que se o cara está lá apertando o botão, alguém está mandando uma comunicação serial e você ignora o cara que está apertando o botão. Ele vai pegar a tua máquina e jogar no lixo. Porque ele vai ficar nervoso, que não está atendendo ele, enquanto conversa com outro PC remotamente. Vou fazer até um exemplo. Vamos supor que você vai numa loja. Aí o vendedor está te atendendo, o telefone toca. Vai vendo. O telefone toca, o que ele faz? Ele fala para você, dá licença,
Só um instantinho. Não é ou não? Tô errado ou é mentira? Faz isso ou não faz, o cara de pau? Faz. Esse modelo. Faz. Aí ele te deixa lá, esperando, você que está ao vivo, online, e começa a atender e vai ver se tem o produto do cara que está no telefone. Isso é certo? Na sua opinião, isso é certo? Não. Não, não é certo. Ou a empresa tem que ter um telemarketing para cuidar com prioridade lá, mas a interrupção local, interrupção zero, quem está lá no local tem que ser atendido primeiro. Entendeu a ideia? É uma péssima atitude uma empresa que faz isso. Né? Ah, mas só tinha um funcionário. Fecha a empresa. Né? Fecha, não serve. Não pode ter 2 funcionários. Um para atender o telefone e o outro para... Ah, mas e se tiver 3 pessoas no atendimento? Veja, a pessoa que atende o telefone tem que ficar escondida. Ninguém tem que saber que existe. Porque aí o sentimento é outro. Entendeu a ideia? Então tem que ter o pessoal do telemarketing, tem que ter o pessoal do atendimento no balcão. E aqui na interrupção é a mesma coisa, vai ter prioridades. Então, por conta da prioridade, às vezes o canal serial acontece ao mesmo tempo do cara apertando o botão. Ele não vai ouvir o canal serial. E aí vai dar erro de comunicação serial. E ocorrendo um erro de comunicação serial, o que tem que fazer? Tente de novo mais tarde, está ocupado. Né? Quando você liga e chama, ninguém atende, está ocupado. Ou chama e está ocupado, está em outra ligação, é outro tipo de ocupado, mas está ocupado. Vai ter que tentar de novo. A pessoa não quis ir lá, quis ligar, tem que esperar a vez dela. Acabou, fim de papo. Todo mundo entendeu essa parte de prioridade, não? Sim, professor. Tá tranquilo, né? E aí vem agora os registradores em que eu vou habilitar. Então, para eu habilitar a externa, eu tenho que habilitar todas também. E aí eu posso habilitar uma por um. E, obviamente, está escrito lá no datasheet, né? Se for 0, não está habilitado. Se for 1, está habilitado. Vamos para o código. Cadê o meu código? Nossa, muita janela aberta. Perdão, tá, pessoal? Muita janela aberta. Vou dar um F2. E agora aqui que eu pus... Ó, eu zerei todas as interrupções e vou dar um set bit. Eu gosto de colocar em maiúsculo programação em assembler. É um vício. Não tem nada a ver. Cada um faz do jeito que quiser. Eu gosto de dentação. Eu gosto de tudo organizado. Set bit, eu vou habilitar o EA. E vou dar um set bit e vou habilitar o EX0. Vou dar um F2. Agora ele não dá erro porque eu não estou sobrepondo o endereço nenhum. Pronto. A partir de agora, se eu der um F9 aqui, um F6 aqui, quer dizer, ele fica rodando no loop principal e a interrupção está habilitada. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, né? Sim ou não? Sim. Tá, mas a interrupção está habilitada e ele não fez nada, professor. Por quê? Ora, eu habilitei a interrupção do time externa 0. Alguém lembra daquele esquemático? Vou ver se tem um esquemático aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem aqui. Ah, tem esse outro aqui, ó, que é o endereço dos registradores. Por exemplo, o TL2 está aqui, o Vinícius caiu e está entrando sem permissão, ó. Fala pro Vinícius aí que ele não pode ficar entrando sem permissão, tá? Ó, aqui, ó, interrupt enable, ele está no endereço A0. Quando você programa em C, tem que ter um define A0H para o IE. Todo mundo entendeu essa parte, não? Esse define está no include.h que você usa, do compilador que você usa. No assembler, ele já sabe tudo isso aqui. O acumulador, E0. O SCOM, 98H. O P0, 80. E assim por diante. O interrupt enable, observa que ele está no A8 e não tem nenhum outro nessa faixa. Por quê? Porque ele também permite você endereçar por bit. Olha o meu código aqui, pessoal. Olha meu código ali. Vocês não viram eu dando um 7-bit EA? Se eu dei um 7-bit EA, é porque ele tem um endereço físico para o bit e não só para o byte. Quando eu dei um move para IE, eu movi 8 bits para IE, tudo 0. E quando eu dou um 7-bit EA, eu estou só setando 1. Então, tem bytes, olha a palavra, olha a frase, tem bytes que tem bits endereçáveis e tem bytes que não tem bits endereçáveis, tá bom? Então, fica a dica aí. Voltando agora para a nossa realidade.
O que mais vocês gostariam de saber aí sobre interrupção? O que mais pode ser considerado novidade para vocês aí hoje? Em que eu posso ajudar? Então, eu habilito a interrupção, a externa, aí aqui está ensinando várias interrupções, eu não vou ficar passando uma por uma. Aqui, ó, o 7-bit que eu havia feito, né? Só que de outra forma, né? Interrupção. Aqui ele vai explicar pilha. Pessoal, muitos podem falar, esse slide aí, professor, onde o senhor arrumou? É o professor Marcelo, da USP, tá bom? É só pegar a introdução à organização de computadores lá da USP. É só procurar na internet, vocês vão encontrar esses slides. Mas eu coloquei 2 slides da USP lá. Um era do professor Marcelo mesmo, tá? Só que é um slide mais novo que esse. Esse aqui é velho, tá? Esse aqui é com 851. Aquele lá é mais genérico. Eu acho que ele é genérico, pelo que eu vi. Alguém tem alguma pergunta, não? Estou aguardando aqui. Nada? Professor, dá uma... falando sobre a interrupção externa, na parte prática mesmo, tem hora que, tipo assim, que você define uma interrupção, é por causa do formato da onda, eu não sei se eu estou explicando bem, que às vezes ele só lê quando a onda está em nível lógico alto, ou ela lê só na mudança. Na verdade, tá vendo aqui, ó, int externa 0, tá vendo aqui? Pino P32, tudo bem? Aham. Eu peguei esse aqui só para mostrar que era o P32. A coisa que você tem que fazer é, pega o datasheet do microcontrolador que você está usando, deixa eu me achar aqui, pegar aquele do... vamos pegar esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui é o genérico ou é o datasheet mesmo? Esse aqui é um específico. Tá vendo aqui? Aí eu vou procurar aqui P3.2, não é isso? Ó, int 0. Tá vendo ali? Sim ou não? Sim. Int 0. Tem vários tipos de encapsulamento. Vocês sabem disso, né? Aqui, ó. Int 0. Tá vendo? Vou continuar procurando. Cheguei no último. Então, ele está naquela página. Agora que eu cheguei na página que tem as explicações, eu vou ter que olhar, ó, port 3, 8 bits direcional de I/O com internal pull-up, tá? E aí eu tenho que olhar qual que é a função do int 0. Normalmente, eu vou encontrar, eu não vou ficar procurando aqui por causa do nosso tempo, eu quero tirar mais dúvidas genéricas do que dúvidas de leitura de datasheet. Mas no datasheet, se você procurar, você vai encontrar um lugar que vai estar explicando como que funciona cada pino. E aí, na explicação do pino na função de interrupção externa, ele vai estar lá dizendo, ele é sensível à borda de subida, ele é sensível à borda de descida, ele é sensível ao estado alto, ele é sensível ao estado baixo. Entendeu essa parte? Sim. Não, beleza. Além disso, se você estiver falando com o Atmega 328, que é o famoso Arduino, Arduino é uma placa, Atmega 328 é o microcontrolador que está na placa. Se você estiver falando do Atmega 328, no datasheet do Atmega 328, está lá explicando que você configura como que você quer a interrupção. Eu quero a interrupção por borda ou não. No Raspberry, você configura. A interrupção vai ser por borda, vai ser por estado, você escolhe. O normal é pedir borda. Por quê? Porque ele vai acontecer só uma vez. No estado, ele pode ser um problema. Entendeu? Entendi. Mas tudo isso, sempre pelo software, você resolve. Basta você, assim que a interrupção acontecer, desabilitar a interrupção. Tá bom? Sim. Senão ele vai dar uma interrupção atrás da outra. Então, tudo é questão de software. Uma coisa que eu fazia também, né? Uma interrupção que não podia ser interrompida, por exemplo, leitor de código de barras, eu usava a interrupção externa 0. E aí, na interrupção externa 0, estava ligado o sensor 0 ou 1, ou seja, nível lógico alto, nível lógico baixo, da leitura de reflexão de um cartão de código de barras. Tudo bem? Todo mundo entendeu o raciocínio? Sim. Ok. Então, quando eu passava o cartão, eu tinha um tempo em que eu ficava contando para saber se a borda era fina ou grossa, porque a velocidade que a pessoa passa o cartão normalmente é constante em relação à velocidade da barra anterior. O cara pode até acelerar no meio do processo, mas a barra anterior tem quase a mesma velocidade da barra posterior.
Tudo bem também? Nesse entendimento? Então, meu algoritmo era, uma vez que eu tinha a interrupção timer zero, interna zero, eu ligava o timer para contar tempo quando que eu mudava a barra. E eu contava. Eu fiquei tanto tempo com barra preta, depois tanto tempo barra branca, e assim por diante. E pelo tempo, como a barra fina é 3 vezes mais fina que a barra grossa, não tem erro, entendeu? Você vai identificar qual que é a barra grossa e qual que é a barra fina. E automaticamente você vai ter, então, a leitura do código de barras. É um exercício bacana aí para um TCC ou coisa do gênero, fazer um algoritmo de leitor de código de barras, ao invés de pegar pronto. Ah, eu peguei pronto, eu tenho um hardware, ele tem um DSP, ele simplesmente cospe para mim o ASCII do código de barras. Claro, bacana, você não sabe fazer nada e contratou alguém que sabia. Beleza. É igual o seu delay lá, não sabe fazer o delay, mas pegou ele pronto. Tudo bem? Beleza. Você está aqui para aprender. Você tem que se desafiar. Quanto mais você escovar bits, mais você vai aprender. Quanto menos você escovar bits, você só está se livrando da matéria. Também respeito, porque você não vai trabalhar com ela. Ninguém que não aprenda vai trabalhar com microcontroladores, óbvio. Tá tudo certo. Mais alguma pergunta? Ok, a aula de hoje, o foco era varredura versus interrupção. A diferença das duas está entendido? Entendeu o que é pool? Entendi. Entenderam o que é ficar preso no pool e não atender a uma interrupção? Ou seja, eu estou lá fazendo um monte de coisa e não vi o carteiro chegar e a minha campainha estava estragada. É um problema o pool. Com interrupção eu não tenho esse problema. Em compensação, eu tenho que organizar a memória. Eu tenho que habilitar a interrupção, desabilitar, priorizar e etc. e tal. A programação com interrupção fica mais complexa, certo? Entrei agora nos 15 minutos finais aí. Na verdade, a gente começou que horas mesmo? 10h30. 10h30. Né? Na verdade, eu passei 15 minutos, então. É isso. Eu sempre estou passando, né, gente? Perdão, né? Não vão me processar, hein? O regimento está dizendo que eu não posso passar de 60 minutos toda vez. Eu até pedi para aumentar. Eu e todos os meus colegas. Inclusive, todos os meus colegas mesmo. Nosso colegiado inteirinho falou que não dá para dar aula em 60 minutos. Mas você sabe que a reitoria é do pessoal da não exatas, né? E não exatas, a pessoa lê em casa, tá tudo certo, né? E aí eles votaram contra, tá tudo certo também. É por isso que você tem que ir lá e querer ser da parte burocrática também. A gente tinha que ter gente nossa lá na reitoria. Gente de engenharia, gente da área técnica, que sabe que é diferente, não é igual, é bem diferente. Nós precisamos de mais tempo. Mas tá aí. Tiro dúvidas para vocês em outras aulas, posso tirar dúvida no horário de tirar dúvidas, posso atender daqui a pouco também, que eu vou encerrar a gravação, porque senão vai ficar muito na cara que eu passei de 60 minutos. Estou interrompendo a gravação. Espero que tenha entendido o foco de varredura versus interrupção. Abraço, até mais.